Para muito lutador, a vida fora do UFC, só porque você foi demitido ou teve que se afastar do maior evento de MMA do mundo, não significa que não existem outros lugares para você alcançar o sucesso, mas nem todo mundo que tenta a sorte se dá bem. O MMA é um esporte implacável. Dito isso, é hora de falar sobre lutadores que mandaram bem depois de passarem pelo octógono, aqueles que fizeram história fora da Zufa depois de se separarem permanentemente ou temporariamente do show. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que alcançaram o sucesso após deixarem o UFC. Número 10, Sean O'Connell. Se Sean O'Connell tivesse se aposentado depois de deixar o UFC em 2016, depois da derrota por nocaute técnico contra Corey Anderson, seu único legado deixado no MMA seria provavelmente sua postura hilária nas pesagens, mas O'Connell sabia lutar e ganhou 3 bônus de luta da noite durante sua jornada no UFC. O problema era a vitória. Ele perdeu 5 de 7 lutas no evento e depois de 1 ano e meio longe do esporte, retornou ao recém-nascido PFL, com prêmio de $1 milhão esperando pelo vencedor do torneio dos meio pesados. Sean começou nocauteando Ronnie Sparks antes de sofrer a 6ª derrota por nocaute, mas ele tinha pontos o suficiente para entrar nos playoffs e conseguiu chegar até a final depois de 2 vitórias rumo ao duelo com o favorito da temporada, Vini Magalhães. Depois de 3 rounds agitados, Vini não teve condições de voltar para o 4º round, então o cara que perdeu 5 de 7 lutas no UFC conquistou o torneio e levou para casa um cheque de $1 milhão antes de se aposentar. Nada mal. Número 9, Chris Borg. Esse é um caso de desligamento recente e Chris não perdeu tempo ao deixar sua marca longe das garras de Dana White. Por anos, Cyborg foi a maior estrela do MMA feminino, conquistando e defendendo os títulos do peso-pena do Strikeforce e do Invicta FC, construindo uma sequência de invencibilidade de 16 lutas que durou mais de uma década. Ela enfrentou inúmeras rivais e destruiu todas, até que uma conturbada relação com Dana White teve uma trégua em 2016, quando Chris fez sua estreia no octógono. Ela seguiu atropelando todo mundo e alcançou o cinturão peso-pena depois de nocautear Tonya Evinger. 2 defesas de cinturão depois, parecia que ninguém jamais venceria Cyborg, até claro que alguém conseguiu. 51 segundos foi o que Amanda Nunes precisou para nocautear a campeã e encerrar seu reino. Apesar da vitória na luta seguinte, o UFC decidiu abandonar os negócios com Cyborg e recentemente Chris fez sua estreia no Bellator, conquistando o cinturão da organização com nocaute diante da então campeã dominante Julia Budd. Ela se tornou a primeira mulher da história a faturar o Grand Slam do MMA, ostentando títulos nas 4 maiores organizações do mundo. Número 8, Josh Thompson. Uma canelada histórica na cabeça, cortesia de Yves Edwards no UFC 49, poderia ter sido o momento mais marcante da carreira de Josh Thompson no MMA, mas ele conseguiu dar a volta por cima. Na época da derrota, Thompson era 2-1 no evento e optou por procurar trabalho em outro lugar. Ele fez um pit stop no Pride e logo assinou com o Strikeforce, onde na estreia Josh perdeu para Clay Guida na disputa pelo cinturão dos leves. 3 vitórias consecutivas por finalização depois levaram Thompson a uma segunda chance pelo título dos leves e dessa vez ele teve sucesso ao derrotar Nen Phen antes de emplacar 4 vitórias consecutivas. Foram 2 defesas de cinturão e uma delas aconteceu contra Gilbert Melendez, que 1 ano e meio depois tomou o título do rival na revanche. Durante o resto de sua trajetória no evento, Josh seguiu no topo e eventualmente teve a chance de fazer a trilogia com Melendez depois de bater KJ Nunes, mas o ex-campeão acabou derrotado na decisão dividida. Thompson acabou absorvido de volta pelo UFC depois da fusão com o Strikeforce, com seu melhor momento sendo um nocaute brutal contra Nate Diaz. Número 7, Brandon Vera. Depois de 8 anos no UFC, Brandon Vera não teve muito o que comemorar. Sua sequência de 4 vitórias após o ingresso no UFC foi impulsionada pelo nocaute contra Frank Mir, que levou Vera direto a uma luta pelo cinturão contra o campeão dos pesados Tim Sylvia. Mas problemas contratuais atrasaram a luta e Brandon nunca teve sua chance pelo cinturão do UFC. Algumas derrotas o forçaram a descer para os meio pesados e depois de falhar em 6 de 10 lutas, ele acabou demitido da organização. Aí entra o One Championship. Vera assinou com o evento sediado em Singapura em 2014 e depois de vencer por nocaute técnico na estreia, Brandon foi coroado como o primeiro campeão dos pesados depois de um novo nocaute no primeiro round. Vera então se mudou para as Filipinas, um comprometimento que rendeu frutos, uma vez que ele defendeu o título dos pesados por 2 vezes, acumulando mais 2 nocautes logo no primeiro round. Devido ao sucesso no One, Brandon Vera ganhou a chance de enfrentar Og Lassam pelo título dos meio pesados no fim de 2019, quando ele teve a chance de alcançar o status de campeão duplo. Brandon acabou derrotado, mas ainda é o campeão dos pesados e sua próxima defesa de título acontece em maio. Número 6, Fabrício Werdum. Houve um tempo em que Dana White gostava de se gabar ao falar da demissão de Fabrício Werdum, isso por conta de tudo que ele conquistou fora do UFC. Veterano do Pride, Werdum estava rumo a uma luta pelo cinturão do UFC depois de 2 nocautes seguidos na categoria dos pesados, mas Júnior Cigano deu um banho de água fria no gaúcho com um nocautaço e por algum motivo o UFC demitiu o brasileiro logo depois. Werdum ficou sabendo da
demissão através da imprensa. Menos de um ano depois, Fabrício estreou no Strikeforce, vencendo nomes como Mike Kyle e Antônio Pezão, antes de chocar o mundo em junho de 2010. Werdum, um cara que não se criava no UFC, segundo Dana White, quebrou a lendária sequência invicta de uma década de Fedor Emelianenko com um triângulo no primeiro round. Isso imediatamente colocou Werdum no radar e depois de uma derrota para Alistair Overeem, Fabrício teve uma segunda chance no UFC, destronou Cain Velasquez e fez a marra de Dana White cair por terra. Número 5, Jon Fitch. Foi uma surpresa quando o UFC demitiu o top 10 Jon Fitch em 2013. Ele não era exatamente o lutador mais empolgante, mas o ex-desafiante dos meio médios tinha 14 vitórias em 18 lutas no UFC e vinha de apenas uma derrota quando foi desligado do evento. As coisas só pioraram quando Fitch perdeu sua estreia no World Series of Fighting via finalização para Josh Burkman depois de apenas 41 segundos do primeiro round. 3 lutas depois, Jon falhou novamente numa disputa de cinturão nos meio médios, dessa vez contra o arranca-perna Rosimar Toquinho no WSOF 16. Àquela altura, parecia que Dana White tinha acertado sua previsão sobre o futuro de Fitch no MMA, mas o lutador se redimiu com uma vitória contra Yushin Okami, o que o levou à chance pelo título dos meio médios, que ele venceu contra João Zeferino. Depois de 2 defesas de cinturão, que incluíram uma vitória contra Jake Shields, Jon migrou para o Bellator, onde venceu Paul Daley na estreia e acabou empatando com Rory MacDonald no ano passado pelo título até 77 quilos, o que continua provando que o UFC demitiu um lutador de nível mundial. Número 4, Ryan Bader. Apesar de somar 15 vitórias no UFC, Ryan Bader nunca chegou ao cinturão. Depois de vencer o The Ultimate Fighter, o wrestler emplacou 4 vitórias consecutivas antes de parar no obstáculo chamado John Jones. Sempre que conquistava algumas boas vitórias e se aproximava do topo, Bader saboreava uma derrota amarga. Quando seu contrato se encerrou em 2016, Bader foi para o Bellator, onde se tornou campeão dos meio pesados logo na primeira luta contra o também ex-UFC Phil Davis. Ótimo início, depois de defender o título uma vez, Bader subiu para a categoria dos pesados para participar do Grand Prix que definiria o novo campeão da categoria. Ryan Bader passeou no GP, ele destruiu King Mo em apenas 15 segundos, deu uma aula de wrestling por 3 rounds contra Matt Mitrione e na final a cereja do bolo. Ele bateu Fedor Emelianenko em 35 segundos, com um nocaute para se tornar apenas o segundo na história a ostentar o status de campeão duplo e de forma simultânea no Bellator. Ótimo trabalho, Bader, nada mal. Número 3, Nick Diaz. A cria de Stockton teve certo sucesso no início de sua carreira no UFC em 2003, ganhando 4 de 5 lutas com um nocaute contra Robbie Lawler. Mas aí Nick Diaz se meteu em confusão, perdendo 3 seguidas antes de deixar o evento para fazer uma luta única em Stockton, que só serviu para trazê-lo de volta como substituto de última hora no UFC 62. Mas 2 vitórias depois, Diaz seguiu seu rumo lutando no Pride 33 e vencendo via gogoplata, mas teve o resultado revertido depois de testar positivo para a maconha. Dali ele foi parar no Elite XC, onde na sua segunda luta Nick enfrentou KJ Nunes pelo título do evento, mas uma interrupção médica encerrou a luta. Nick não curtiu. Diaz acabou tendo sua revanche no Strikeforce 3 anos depois, quando defendeu seu título dos meio médios. Diaz estava numa sequência de 7 vitórias depois do primeiro encontro com KJ Nunes. Ele conquistou o título do Strikeforce antes de se vingar da derrota em outubro de 2010. Diaz defendeu o título por mais 2 vezes antes de voltar ao UFC como o legítimo melhor peso meio médio do mundo fora do UFC. Número 2, Wanderlei Silva. Quando Wanderlei Silva perdeu para Tito Ortiz no UFC 25 pelo título vago dos meio pesados, o cachorro louco ainda era verde demais para aquele nível de competição. Ele só tinha 23 anos e mesmo que já tivesse 14 lutas no cartel, sendo outras 2 pelo UFC e 3 pelo Pride, o jovem brasileiro ainda não tinha chegado ao seu auge. Naquele tempo, ninguém podia prever como seriam os próximos 6 anos. Wanderlei Silva se tornou um dos melhores lutadores do planeta. 7 anos antes de sua segunda tentativa no UFC, Wandy acumulou 4 vitórias no Pride contra nomes como Dan Henderson e Kazushi Sakuraba, entre outros. Isso antes de conquistar sua chance pelo título inaugural dos médios numa revanche com Sakuraba. Wandy venceu via interrupção médica e defendeu o título por 4 vezes consecutivas, incluindo uma vitória histórica contra Rampage Jackson no Pride 28. Wandy faturou o Grand Prix dos médios de 2003 e foi além ao acumular diversos recordes no Pride. Mais vitórias, maior sequência de vitórias, mais nocautes, mais defesas de título. Wanderlei Silva era a cara do Pride. Depois de sua última defesa de título bem sucedida, ele entrou em declínio, perdendo 9 das últimas 14 lutas que fez no UFC e no Bellator. Número 1, Dan Henderson. O legal é que ele saiu 2 vezes do UFC e tirou onda nas 2 vezes. Dan Henderson venceu o torneio dos médios do UFC 17, mas teve a mandíbula quebrada e ficou sem lutar por mais de um ano. Quando ele voltou, foi no torneio absoluto do King of Kings de 1999, e o fenômeno do wrestling americano atropelou geral apesar do seu tamanho, conquistando 5 vitórias, incluindo uma contra Minotauro. Rendo então chegou ao Pride, onde venceu 13 lutas
lutas, levou o Grand Prix dos meio médios de 2005, assim como faturou o título dos médios, se tornando o primeiro campeão duplo da história do Pride ao encerrar a sequência invicta de 6 anos de Vanderlei Silva, onde ele perderia lutas pelo título primeiro contra Quinton Jackson nos meio pesados e depois contra Anderson Silva nos médios, apesar de ter vencido as 3 lutas seguintes, incluindo o triunfo memorável contra Michael Bisping no UFC 100, Henderson preferiu assinar com Strikeforce ao invés de renovar com o UFC. Depois de uma derrota contra Jake Shields pelo título dos médios, Henderson subiu para os meio pesados e uma luta depois conquistou o título da categoria contra Rafael Feijão, isso antes de fazer sua estreia nos pesados e se tornar o primeiro homem na história a nocautear Fedor Emelianenko sem a ação de um juiz. Rendo gastou o resto da carreira no UFC depois disso, mas foi uma baita trajetória. E aqui vai um salve para Tommy2Hold, que escreveu essa lista. Você pode segui-lo no Twitter através do @Tommy2Hold. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, nós teremos vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.